Bom dia, espectadores! No episódio de hoje falarei sobre aranhas interessantes de aparência peculiar, muito comuns em casas e relativamente venenosas. E aconteceu que, no último domingo, eu acabei encontrando uma dessas aranhas. Quer dizer, isso aqui não é um recipiente vazio de filme fotográfico, talvez vocês até consigam vê-la. Viram? Eu não estava mentindo, tem uma aranha dentro. Aquele pequeno ali é um adulto e o personagem principal do vídeo de hoje. Mas antes de irmos para a aranha, olhem só o que está acontecendo aqui. Aqui está sendo feita uma refeição e essa fêmea adulta de uma aranha grande, que é bem nervosa, está devorando um gafanhoto. E eu queria muito gravá-la quando ela ficou toda encolhida, queria muito gravá-la mastigando com as quelíceras, mas infelizmente não consegui porque ela ficou irritada e não conseguiu comer. De qualquer forma, né, a gente tenta gravar direitinho, quer filmar direitinho como a aranha está comendo, mas não dá certo. Ela começa a se mexer, fica agitada. Ela está parada há meia hora sem se mexer. Aqui está a muda, que é interessante por ser toda azul e, curioso, não pertence a essa aranha, pois é grande demais para ela. Essa muda pertence a uma espécie muito rara que podemos encontrar em criações. Será que alguém de vocês adivinha o que é? Mas tudo bem, vamos falar desse pequeno aqui, meus amigos. O protagonista do vídeo de hoje é este pequeno aracnídeo que é muito interessante. Ele faz parte de uma família de aranhas com espécies de aparência peculiar. Algumas parecem alienígenas. E eu vou contar para vocês sobre elas em um instante, o que são, senhoras e senhores. Bokohut é o nome comum dessa aranha em polonês, provavelmente porque ela se move um pouco de lado. Já que anda assim, foi chamada de Bokohut. O que poderia dar errado? Bokohut, ou seja, do gênero Xísticos, e esse é o nome do gênero que na Polônia, se refere a uma dúzia de espécies. Temos uma dúzia desses diferentes Bokohuts na Polônia, que podem ser marrom claro, marrom escuro, pretos e assim por diante. No geral, em termos de cor, os Bokohuts não me impressionam muito, mas quando se trata de coloração, os Bokohuts têm primos bem interessantes. E entre outros, um primo desses Bokohuts pertence exatamente à mesma família, ou seja, a família Tomicidae, ou seja, a família dos Ukośnikowaty. Não sei por que essa família se chama Ukośnikowaty, não perguntem. Esse primo é uma certa aranha que vive na Polônia, aparece em campos e caça em flores, e essa aranha é, claro, a Quitnik. Eu realmente gostaria de gravar um vídeo sobre ela este ano. Espero conseguir fazer isso no verão. Voltando aos Bokohod, essas aranhas são frequentemente chamadas de aranhas caranguejo ou caranguejos, e apesar de terem em comum com os caranguejos apenas o fato de ambos serem artrópodes, sim, artrópodes, e os caranguejos também são artrópodes. Então, é aí que as semelhanças acabam. Se observarmos essa aranha, ela parece um pouco alienígena, principalmente pela disposição dos olhos no cefalotórax. Isso se deve ao fato de que as duas primeiras pernas locomotoras dele são, sabem, enormes e elas dão a impressão de que ele vai nos agarrar com elas a qualquer momento. Então, de fato, as aranhas lembram um pouco os caranguejos e justamente esse formato e o tamanho das pernas, ou seja, as duas primeiras pares são grandes, as duas de trás são pequenas e por causa disso, por exemplo, quando a aranha está no teto, ela dá a impressão de ser mais larga do que comprida. Talvez seja isso? Essa é uma das principais características dessas aranhas presentes em quase todas as espécies da família Oxyopidae. Existe outra característica muito marcante dessas aranhas, que faz com que elas sejam ótimas em observação. E essa característica é o estilo de caça, porque essas aranhas normalmente caçam ativamente. Elas não são aranhas de teia. Como, por exemplo, as aranhas cruz ou as aranhas tigre, que se algo cai na teia da aranha tigre, a aranha corre pela teia, enrola, morde e depois a presa é consumida. Aqui, com essas aranhas, não funciona assim. Elas até produzem teia, mas essa teia serve mais como uma forma de segurança. Caso a aranha, por exemplo, não sei, se cair de algum lugar, esse fio de segurança sempre vai salvá-la. Mas essas aranhas não fazem teias. Elas simplesmente andam ou então ficam à espreita e atacam de surpresa a sua presa. E é exatamente assim que agem, entre outras, as aranhas-flor. Ela faz assim aqui também. Uma curiosidade que pode surpreender alguns e, sinceramente, também me surpreendeu. Desculpe, falo do grilo que fugiu e está cantando aqui. Essas aranhas são relativamente venenosas. O que isso significa? A questão é que, comparadas a outras aranhas como cruz, saltadoras, de funil ou caçadoras, há rumores de que o veneno delas, por exemplo, o desses caranguejeiros é muito mais forte. Esse veneno não é forte. Essas aranhas nem têm veneno suficiente para morder humanos. As quelíceras são tão pequenas que nem sei como perfurariam a pele humana. Sim, de fato, como se vê, essas aranhas simplesmente precisam de um veneno forte. E isso se deve ao que acabei de contar para vocês, ou seja, ao estilo de caça delas.
Imaginem, uma aranha dessas espera e quando a mosca se aproxima, ataca e morde. E se o veneno fosse fraco? A mosca fugiria antes do efeito, levando a aranha junto. Por isso, o veneno precisa agir quase instantaneamente, paralisando e matando a mosca. Sim, as aranhas dessa família têm veneno relativamente forte. Acho que não é como o das aranhas armadeiras, mas não tenho certeza. Essa é minha resposta sincera. Eu não faço ideia, porque nunca vi, nunca li e nem sei se existem pesquisas sobre esse assunto. Então, isso é um pouco especulação, mas ainda assim baseado em como as vítimas reagem rapidamente ao veneno. E isso, aliás, já vou mostrar pra vocês, ou talvez já tenha mostrado, porque não sei como vai ficar na edição. Então, o veneno é bastante forte em comparação com outros tipos de aranhas, mas fique tranquilo, elas não vão morder um ser humano. Nada vai acontecer com a gente, não vamos morrer, nossa perna não vai cair, então pode ficar tranquilo. Alguém pode dizer, ok, aranha e caranguejo têm veneno, caçam, é interessante, mas veja isso. Essa é uma aranha pequena, discreta, com cor comum, cinza e marrom. No geral, nada interessante, bem sem graça. E isso é meio que verdade, mas estou gravando este vídeo também por outro motivo. Muito e pela terceira vez. Muito frequentemente vocês me mandam fotos de aranhas, tipo aquela mensagem clássica. Oi Wojtek, encontrei essa aranha, me ajuda por favor a identificar ou o que é isso? Mais ou menos, eu contei com base em algumas dezenas de mensagens e em cerca de 40 casos são essas aranhas que vocês me mandam. Por quê? Essas aranhas são um pouco sinantrópicas, ou seja, vivem nas cidades, no campo e próximas das pessoas. E muito, ou seja, mais 2 vezes. Muito frequentemente acontece de encontrarmos essas aranhas em nossas casas, em nossos apartamentos, e eu também já encontrei essas aranhas várias vezes. São aranhas caranguejo ou parentes com aparência similar, patas abertas para os lados, lembrando pequenos caranguejos. Sim, encontrei essas aranhas e pelas mensagens que recebo como olha essa aranha, o que é isso, vai me matar? Spoiler, não, ela não vai te matar. Recebendo tantas mensagens, achei que essa aranha seria perfeita para um vídeo, provando que a vida escreve seus próprios roteiros. Até anteontem eu nem tinha planos de fazer um vídeo sobre essa aranha e nem queria gravar sobre ela. Na última Zooexotica, um jovem entusiasmado com aranhas veio até mim e disse: capturei uma aranha para você, entregando um potinho com ela dentro. Obrigado pela aranha. Agora temos um novo vídeo e objeto para observação. Aqui vai uma curiosidade. Na internet circulou um vídeo que mostra uma certa aranha. Na verdade, é um tipo de aranha da família Thomisidae, do gênero Epicados. São tão estranhas que parecem impossíveis. Vejam, parecem alienígenas e vivem principalmente na América do Sul, até no Brasil. Lá há várias espécies de aranhas que geralmente se parecem com flores, líquens ou alguns cogumelos. Essas aranhas são incríveis, embora não sejam muito grandes, mas infelizmente não estão à venda. Nunca vi nenhuma oferta delas. É uma pena, porque simplesmente é uma maravilha ambulante, ou melhor dizendo, uma maravilha à espreita. Como podem ver, a aranha é interessante, mas posso ter problemas para gravar. Vamos tentar fazê-la se mexer. Viram isso? Agora ela usou um fio de segurança e para não cair, acabou pousando na minha mão pelo fio. Vamos fazer assim, essa aranha, como eu disse, é meio sem graça. Mas por outro lado é interessante, porque se a gente chegar mais perto e olhar de perto, ela parece bem diferente. Mas essas aranhas têm um certo problema, e o problema ao gravar este vídeo é o tamanho dela. Olha gente, esse adulto é menor que minha unha. Mais uma vez, vejam, agora está pendurado no fio, pronto, pousou. E foi aí que isso aqui me ajudou. Não quero que isso pareça uma resenha, uma propaganda ou algo assim. Comprei recentemente uma lente Laowa 50mm que é relativamente barata pelo que oferece. A lente me permitiu gravar um vídeo sobre essa aranha, mostrar como ela realmente é e também gravar as cenas que vocês acabaram de ver. Além disso, a caça e os close-ups são equipamentos incríveis. Recomendo muito para quem quer fazer macro. É isso. Resumindo, eu queria que este vídeo tivesse uma moral, mas não pensei em nenhuma, então fica essa mesmo. Mesmo que a aranha tenha literalmente 5mm, e é literalmente porque essa aranha eu nem sei se chega a ter 5mm, se a gente aumentar ele o suficiente e olhar sob uma luz um pouco diferente do que estamos acostumados, vai perceber que é uma pequena maravilha da natureza. E é com esse pensamento que eu deixo vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me digam se vocês também gostaram das aranhas, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Ufa, beleza, consegui.